Pode mandar para alguém o programa. Então, é uma oportunidade boa da gente estar compartilhando Jesus, dividindo o nome de Cristo, porque é muita gente sofrendo, né, Sami? É muita gente triste. Vocês viram hoje lá no norte de Minas, aquele rapaz que tacou fogo naquelas crianças, né, Sami? Triste demais. Que coisa triste. Morreram quatro criancinhas pequenininhas, de 4 aninhos. Uma professora tá viva ainda, mas está muito ruim, né? E o rapaz também acabou morrendo. Coisa triste, né, gente? O mundo... Las Vegas lá também. Esse atentado agora lá em Las Vegas, morreu quase 60 pessoas assassinadas a tiro por um cara doido. Gente, o mundo está de ponta cabeça, né? Está de ponta cabeça, né? Tá difícil. Está difícil. Então, qual é a solução, pessoal? A solução é Jesus. Com certeza. Né, Sam? A gente está vendo esse avanço aí desse liberalismo, dessa loucura das coisas aí do sexo, né, Sam? Dessa esquerda doida aí que quer por todo jeito enfiar na goela abaixo essas coisas de loucuras sexuais, de absurdos, né? Mas tudo isso, gente, é um fundamento. Falta Jesus Cristo, né, Sam? Quando Jesus Cristo entra, pessoal, a pessoa muda de vida. Eu sempre falo que eu até não escandalizo com essa gente, não, eu não fico assim horrorizado com eles, não. A gente, lógico, sente, porque é muito triste, mas eu não fico assim escandalizado nem desesperado, porque, gente, como é que um morto, essas pessoas já são mortas, elas não têm Cristo, elas estão mortas, né, Sandra? Como é que um morto vai entender essa mensagem? Meio complicado, né? Não entende mesmo. Eles acham isso um absurdo, né? Acham até que a gente é retrógrado, que a gente é desatualizado, que a gente é conservador, é ultrapassado, né, Sami? Eles acham. Mas não é isso, gente. É que Cristo, pela misericórdia dele, abriu, né, o entendimento da gente. E hoje a gente sabe, né, Sami? A verdade. Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês, não é isso? Então, quando a gente tem esse Jesus maravilhoso, a gente tem uma nova visão das coisas, né? Então eu não culpo eles também, e nem acho que devem ser maltratados, né, Sandro? As pessoas têm que ter amor, receber amor. A gente que conhece Jesus tem que amar as pessoas. O que é que vai fazer? Os erros, as bobagens que eles fazem, né? Agora mesmo um camarada escreveu também um artigo na revista Veja. Nossa, tão horrível, cheio de preconceito, falando dos crentes, né, dos evangélicos, que é um bando de gente ignorante, que é um pessoal que só causa tumulto, se opõe a tudo, né? Então é um ódio terrível contra o evangelho, contra os cristãos, né? Mas são pessoas cegas, gente. Eles não têm a visão do reino de Deus, né? Eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a presença de Cristo no coração. Então eles não vão entender nunca, né, Sami? A própria palavra de Deus fala que o evangelho, Paulo fala isso, o evangelho é loucura para os que se perdem. É uma loucura mesmo. Isso porque a gente está falando, né, num país que é cristão. Isso né? mesmo, isso mesmo. Né? Opa! Imagina então. Imagina fora, os países que não são. Né? Imagina a luta que é, né, Sami? Por isso que lá nos países muçulmanos, budistas, hinduístas, há muita luta, gente, muita perseguição, porque eles não entendem. Nós ainda somos muito agraciados, né, Sami? Sim, bastante. Abençoados a liberdade, né? De poder pregar e falar. A gente tem, pela graça de Deus, mas tem gente sofrendo demais, gente. Coreia do Norte, né, Sandro? Quanta gente presa, quanta gente tem trabalho forçado em campos de trabalho forçado por causa do nome de Cristo, né? Então nós somos até abençoados demais. E nós precisamos, gente. Mesmo assim, a gente é tímido, né? O brasileiro é muito tímido em falar do evangelho. Envergonhado, isso mesmo. Eu às vezes fico meio preocupado com isso, né, Sandro? Porque as pessoas se acanham, né? Tem muito, acho que, cristão hoje no Brasil, que é aquela coisa da família, né? Herdou do pai e tal, mas ele nem é de verdade. Não, né? não. Então Ele é um cristão de pedigree. Sim. É verdade. É bem isso aí, né? Negócio de pedigree é coisa de cachorro, né? Mas tem a ver, né? O camarada falou assim, não, porque o meu tataravô era crente, meu bisavô era crente, né? O meu avô, o meu pai, né, gente? Mas isso aí não quer dizer nada, se a pessoa não tomar uma decisão, né? Pessoal, né? Não adianta ser filho de pastor, né? Não, porque meu pai é pastor, porque meu pai é o líder da igreja, mas isso aí não quer dizer nada, gente. Se Cristo não entrar, né, na alma da pessoa, não muda nada, né, Samuel? Precisa mudar. Então, gente, vamos ter mais amor com os outros, vamos ter amor, compreensão, vamos orar por eles, né? E vamos testemunhar nossa fé, né, Samuel? Escrever, não perca tempo no seu Facebook
colocando coisas bobas. Tem gente cristão que escreve cada bobagem no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, eu vejo. As pessoas escrevem tanta bobagem. Gente, você é cristão, você tem Jesus, professa sua fé. Hoje o cristão fala mais de política do que de... É verdade, é verdade. Fica escrevendo contra o governo. Fica brigando direito com esquerda, não sei o quê, futebol. Nossa, o pessoal bate boca por causa de futebol. Gente, não perde tempo com isso não. Isso é coisa aqui da terra. O seu coração tem que estar no céu, né, Samuel? Então vamos buscar mais a Deus, viu, gente? Vamos falar mais de Deus. Põe um versículo. Se você não tem nada para escrever, põe um versículo, né? Um versículo bíblico, pega lá do livro dos Salmos e você põe lá. Deus tem as formas dele, né? Para atuar. Né? Eu lembro aqui do missionário Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes é um amigo muito grande que eu tenho, mora lá no Amazonas, né? Trabalha lá com o Complay, evangelizando os índios, trabalhando com os ribeirinhos lá no norte, né? E o Paulo contou um dia para nós, para vocês verem como que a palavra de Deus é poderosa, né? Que a primeira pregação dele, ele converteu-se e tal, começou a ir à igreja, e logo o pastor da igreja chamou ele um dia para dar uma saudação para ir na igreja. Ele era da Assembleia de Deus, né? Irmão da Assembleia de Deus. Ô irmão Paulo, vem dar uma saudação aqui. Aí ele foi na frente, mas ele era ainda novo na fé, não sabia muito bem o que ia falar, né? Aí ele, meio trêmulo assim, ele abriu a Bíblia meio a esmo assim e começou a ler, e era genealogia. Nossa. Né, os nomes. Nossa. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, e ele começou a ler aquilo. Ele começou a ler, né? E ele não entendia muito bem o que era, ele começou a ler. E naquele culto tinha uma irmã que levou o marido pela primeira vez. O marido era um pau d'água, um cachaceiro terrível, sabe? Um homem daqueles mesmo brabo, que vivia para as beiradas do mundo aí, caído, bebendo, mas ela conseguiu naquele dia arrastar ele para a igreja. Ele chamava Davi. Aí quando o Paulo Nunes estava lendo a genealogia, apareceu lá Davi, né? Davi, chegou o nome de Davi. Quando o Paulo Nunes lendo a genealogia, e fulano gerou Davi. A hora que falou Davi, ele deu um pulo no banco assim, ele levou um susto. Ele tocou a mulher dele e falou assim: que isso? Ela falou assim: é a genealogia, as pessoas, os homens de Deus que viveram, que passaram aqui. Aí ele falou assim: mas o meu nome, Davi, está na Bíblia? Está nessa lista? Ela falou assim: tá. Eu falei assim: nossa, eu preciso então mudar minha vida, porque que coisa séria, hein? O meu nome na Bíblia, na genealogia. Aí diz que depois disso ele mudou de vida, ele começou a frequentar a igreja e se batizou e se transformou num crente abençoado. Olha só. Uma leitura bíblica de uma coisa que a gente não vê fundamento. Pula, né? Pula, né? Não quer nem saber. Genealogia. De repente a genealogia tinha o nome lá e Deus, o Espírito Santo tocou. Então, se você não tem nada para escrever no Facebook, no Twitter, como é que chama aquele outro lá, tem outro Instagram, né? Se você não tem o que escrever, põe um versículo bíblico, né? Escreve um versículo. Deus é poderoso. Ou compartilha as coisas do programa do Cristo aqui. A gente está aqui, gente, colocando os programas aqui para isso. Para facilitar. Você pode compartilhar com as pessoas o programa, né? Manda para as pessoas. No YouTube também, né? Tem bastante coisa no YouTube. Nosso Proclamando Cristo Oficial tem dezenas e dezenas de mensagens lá, gente. Vai lá, você pega assuntos, você escolhe o assunto que você quer. Muitos assuntos, tem sobre orgulho, tem sobre consumismo, tem sobre religiosismo, tem sobre, salvação, tanta coisa, gente, coisa sobre a Bíblia, tanta coisa bonita. Você vai lá e compartilha, né? Os programinhas que a gente tem lá, se você não sabe nem como, o que escrever, né? Mas é tão facinho. Olha, seja uma bênção, viu, para as pessoas. Tem muita gente fazendo esse trabalho bom de colocar tem muitos pregadores. O defesa do evangelho. Então, tem muitos pastores. Quem dá desculpa que não consegue fazer negócio é porque é preguiçosão. Porque tem muita coisa. É preguiçoso. É acomodado, né? Acabou que não quer trabalhar. Se você quiser, é muito fácil. E tem as Bíblias, né, Sami? Na internet, a pessoa não precisa nem digitar. A pessoa, não consigo digitar.
Você pode cola o versículo, gente, copia, né? Ctrl V, Ctrl C. Não, Ctrl C, Ctrl V, né? Você Ctrl C, você cola, copia e Ctrl V você cola. Aí você cola o versículo na sua página, do Face, do Instagram, do Twitter. E, gente, você vai semear a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam, mas será que as pessoas vão ler? Gente, isso aí é coisa com Deus. Deus é que vai tocar, Deus é que opera, né? A gente faz a parte da gente, que é compartilhar, que é propagar o Evangelho, tá bom, gente? Inclusive, falando sobre família, gente, eu queria lembrar você que todas as famílias passam por lutas, por provações. Não existe, gente. Não existe. Ainda ontem eu estava conversando com uma jovenzinha que casou há poucos dias atrás, amiga minha, querida, e eu perguntei a ela, falei, e aí filha, como é que está o casamento? Ela falou, pastor, a gente está adaptando, é uma luta, né? O começo é uma luta. Eu falei, não é só o começo que é luta não, é luta o tempo todo, a gente tem que se preparar. O começo ainda é complicado, talvez seja até mais complicado, mas a luta é constante. E não existe família que não atravesse provas, que não atravesse dificuldades, que não tenha problemas no relacionamento, porque, gente, é muito complicado. Nós somos complicados, né? Nós, os seres humanos, somos difíceis, todos nós. Tendo nossas manias, nosso jeito de ser, a personalidade, o temperamento, o gênio, e uns são mais fáceis, outros são mais difíceis mesmo, e o convívio de duas pessoas estranhas assim, né? Porque ninguém é igual a ninguém, esse convívio é uma luta, gente. Então a gente não pode desistir da família, de jeito nenhum. Não desista da sua família, não vá com aquela mentalidade, aquela caraminhola que os diabos vêm pôr na cabeça das pessoas. Eu vou largar essa minha família, eu sou infeliz aqui, eu vou fazer uma outra ali eu vou ser abençoado, mas não vai mesmo, de jeito nenhum, por dois motivos básicos. Primeiro, porque os problemas eles continuam com todo mundo, e segundo, você vai estar fora da vontade de Deus, porque Deus não quer família nenhuma separada, família nenhuma destroçada, família nenhuma desunida. Então nem pense nisso. Se está aparecendo oportunidade, se tem aí um filho, uma filha do inferno tentando você para te levar, você rechaça isso, repreenda isso em nome de Jesus e fica firme na sua casa, o seu lar, declara aí com a sua boca, eu e a minha casa, aquela palavra lá de Josué, do profeta Josué, linda, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale isso com fé, com determinação. Ora com a sua esposa ou esposinha, ora com o seu marido, ora com seus filhos, né? Vai lá na cama dos seus filhos, põe as mãos sobre eles. Se são pequenos, ora com eles. Se são grandes, ora por eles, né? Porque quando é grande às vezes é mais difícil, está estudando, está na faculdade, etc. Mas ore por eles todo o tempo, clame a Deus, impõe as mãos, né? Vai lá na cama do seu filho, da sua filha, põe a mão lá no travesseiro deles, diz, Deus, eu consagro esse meu filho no altar do Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar esse coração, e vai nessa fé, mas não desista da sua família, viu? Eu desconheço alguma pessoa que abandonou a sua casa, que largou a sua família e que foi muito bem sucedido. Isso é impossível, viu, gente? Isso é impossível, não tem como ser, porque Deus não se agrada disso e Deus não abençoa isso não, tá bom? Então você fica firme lá na sua casa, na sua família, lembra da promessa que você fez de estar com ela, com ele até a morte, e em oração, buscando a Deus, peça a renovação de Deus, peça a renovação dos compromissos de Deus no seu coração, né, sobre a sua vida, e você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Guarda isso aí, sempre eu estou falando aqui, porque, gente, a família está uma desordem terrível, nós precisamos clamar muito a Deus, tá bom? Mas a gente precisa, olha, gente, nós precisamos de mais de Deus, viu? Não dá mais tempo de ficar com preguiça, de ficar com indiferença, de ficar com acomodação. O mundo está de ponta cabeça, as coisas estão cada dia mais difíceis. Não precisa ser muito psicólogo, muito psiquiatra, não precisa ter um tino da psique humana para saber que o mundo está de ponta cabeça, está virando um negócio terrível.
A Terra está numa convulsão tal qual nunca se viu. Vocês estão vendo aí, e é o mundo todo, né, Sam? O mundo todo. Não tem país. Na Espanha lá. A Espanha querendo emancipação lá dos catalães, aquela loucura. Então, gente, o mundo tá virado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar com Deus, gente. Nós precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus. Eu tenho batido nisso, falado isso constantemente aqui, porque é a única saída. Gente, não se trata, por favor, não estou falando de religião, porque as pessoas confundem muito Deus com religião. Deus é uma coisa, a palavra de Deus é uma coisa, as coisas de Deus são uma coisa, e religião é outra coisa. Religião é coisa assim, estrutura humana, não é pecado, não é ruim, não é feio, nada disso. Mas não é a religião que resolve. Entenda isso, bota isso na tua cabeça. Porque eu conheço gente que diz, não, mas eu sou da religião tal. Eu sou católico, apostólico romano, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, eu sou do Ministério Ministério de Madureira, eu sou da Igreja Batista da Convenção. Tudo isso aí, gente, é coisa aqui da terra. É formada por homens, é estruturada em cima de homens, é denominação, é placa de igreja. Pastor Norberto, mas é pecado ter uma religião, ir a uma igreja? Não é pecado. É até muito bom que se vá, antes que saia falando por aí que eu estou dizendo que a religião não presta. Eu não estou falando isso, por favor, viu? Vai fazer confusão aí. Eu estou só dizendo que não é a religião que vai te dar o sedimento, a estrutura. Não é a religião que vai te dar o preparo para você vencer as lutas. O preparo está no Senhor. Viu? No Senhor. O Davi, o rei Davi, que era o maior representante da religião judaica. Ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote, mas ele era o rei. E o Davi, ele tinha uma participação na religião judaica assim forte, porque ele escrevia canções, ele tocava instrumentos, ele cantava. O livro dos Salmos está permeado de canções lindas compostas por Davi. Davi tinha assim uma representatividade na religião judaica maravilhosa, mas o Davi não dava essa importância à religião. Quando ele escreveu assim: outro bem, tu és o meu Senhor. Acho que é o Salmo 18 ou 16, vamos ver lá. Ele diz assim, olha, presta atenção. Davi, que tinha todo o envolvimento com a religiosidade, com as coisas do judaísmo, Davi não dava tanto valor a essas coisas. É o 16, o Salmo 16, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: digo ao Senhor, presta atenção, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Eu vou repetir: outro bem eu não possuo, senão a ti somente. O Davi estava então desprezando a religião judaica, o judaísmo? Não, ele não estava desprezando, mas ele estava dizendo assim, que em primeiro lugar estava o Senhor. Exatamente. Certo, Sam? Em primeiro lugar estava o Senhor. Então esse negócio de bater no peito, quer ver outro exemplo bíblico? Muito conhecidíssimo sobre esse negócio. Romanos também tem, quando Paulo fala, uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, de Cefas e tal. Está Cristo dividido? Exatamente. Né? Será que Cristo está faccionado? Né? Não, Cristo não é desse ou daquela religião. Cristo é daqueles que o obedecem, daqueles que o amam, daqueles que o servem. Né? E o exemplo no Novo Testamento, em Atos, no Evangelho que nós encontramos, é o exemplo de Nicodemos. Você quer um cara mais religioso do que Nicodemos? E Jesus não falou para Nicodemos: você abandona lá a religião, você deixa o judaísmo. Não, Jesus disse assim para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, você tem que ter uma transformação. Se não tiver,
Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser pentecostal, você pode ser neopentecostal, você pode ser tradicional, você pode ser reformado, você pode ser puritano, você pode ser o que você quiser. Se não tiver Cristo, é perda de tempo, gente. É vazio, viu? É lata vazia, só faz barulho, mas não produz nada, não pesa nada, não tem nada. Então, eu queria desafiar você a se pegar com Deus, né, Sam? Com o Senhor. Invoque a Deus, busque a Deus, clame a Deus o tempo todo o tempo, tá? Frequente aí a sua igreja, é bom, tem aí a sua denominação. Comunhão, né, é importante. Comunhão com os irmãos, não é pecado, nada é importante. É o Salmo 133, gente. O Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O conselho lá de Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns, está lá em Hebreus, essa palavra. Então, eu não estou, veja bem, não vão sair falando por aí que eu estou falando mal da religião. Não é isso, gente. Mas eu estou dizendo assim, que religião não é o mais importante. O mais importante é que a sua vida esteja no Senhor. Que Ele seja o bem maior da sua vida. Porque, de repente, quem fica preso aí só a essa estrutura denominacional, na hora da aflição, vai estar com o coração fracassado, vai estar com a alma entristecida, né? Eu até já contei aqui nesse programa, uma outra vez, um outro programa, eu contei aqui de uma cidade que nós fomos, o Felipe e eu. Quando nós chegamos lá, tinha um velório de uma senhora daquela igreja que tinha se matado. Era uma senhora ativa, verdade, era uma senhora ativa, tinha cargos na igreja, ela fez uma forca e se suicidou. Quer dizer, o que acontece? O que leva uma pessoa ao suicídio? Não vou entrar aqui no mérito dessa questão psicológica, da questão da aflição que a pessoa... Mas se a pessoa às vezes está só na religião, ela, na hora da aflição, ela não vai encontrar força, né, Sam? Verdade. Porque é nesse Deus, gente, que está o refúgio, é nesse Deus que está a fortaleza, é nesse Deus que está a solução para os nossos problemas. Então, você vai em Deus, clame a Deus, leia a palavra, louve, adore o Senhor, cante a Ele, né? Congrega, reúne com os irmãos, é bom também, mas busque ao Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Guarde isso aí no seu coração, porque a coisa está ficando complicada, e sem Deus, nós estamos, como diz o caboclo, nós estamos fritos em óleo quente, bem quente ainda, viu? Cuidado.